Este sábado, a igreja vai celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos que deram a vida para anunciar o evangelho. A última etapa da vida desses homens, que se tornaram as colunas da igreja, foi em Roma. E nossos correspondentes na Itália foram a alguns lugares por onde eles passaram. Hoje vamos conhecer um pouco sobre Paulo. Uma longa viagem trouxe Paulo de Jerusalém a Roma no ano 59. O apóstolo pediu que seu julgamento fosse na capital do Império Romano. Paulo desembarcou na costa do então Império Romano e veio para a capital. Segundo a tradição, ele passou por essa estrada, a Via Ápia, conhecida na época como a rainha de todas as estradas. Por causa de suas cartas e do seu ardente anúncio, o apóstolo já era conhecido entre os cristãos romanos, que vieram encontrá-lo no meio do caminho para poder oferecer ajuda. Paulo foi levado para casa, já que por causa de sua cidadania tinha o direito a uma espécie de prisão domiciliar. Paulo, porque tinha a sua cidadania romana, esse título que ele pode ter herdado pela família, não é? Ele então pede ao imperador para ser julgado aqui em Roma. E esse pedido é concedido, então ele vem vindo a Roma acompanhado de um soldado, de uma guarda. Diz a tradição que ele conseguiu uma casa, provavelmente através de um aluguel, também trabalhou. Então ali é o primeiro posto que diz a tradição que São Paulo chegou e ficou. Um outro local importante fica debaixo dessa igreja, Santa Maria in Via Lata. Ela foi construída em cima do que seriam antigas casas da época do Império. Descendo as escadas, encontramos restos de um local considerado prisão domiciliar do apóstolo Paulo. Essa teria sido a segunda casa de Paulo em Roma. Aqui ele viveu os 2 últimos anos de sua vida. Nessa escultura, a representação do evangelista Lucas enquanto escreve Atos dos Apóstolos, e ao seu lado, São Pedro e São Paulo. Aqui, segundo a tradição, teriam vivido Paulo e Lucas, e teria passado pela casa também o apóstolo Pedro. São Paulo teria escrito pelo menos uma de suas cartas nessa casa. Podemos dizer que Paulo escreveu mais quando estava preso do que quando viajava. E nos 2 anos que possivelmente viveu nessa casa, escreveu algumas cartas, entre elas a comunidade de Filémon. O local guarda também um mármore onde possivelmente os primeiros cristãos inscreveram um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Uma história que não se sabe certamente as datas, mas que gerou uma grande devoção. A coluna é antiga, recuperada de um monumento romano. Nela, os primeiros cristãos teriam escrito parte da recomendação de Paulo a Timóteo. Recorda-se de Jesus, pelo qual eu carrego essas correntes como um bandido. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. E é justamente essa frase que está no mármore. Circundando a frase, colocaram uma corrente que depois foi encontrada dentro do poço que existe também nessa casa. Mas uma coisa interessante é que parte da frase foi gasta e não se vê mais. Isso mostra a grande devoção dos primeiros cristãos por esse que se tornou um sinal da mensagem do apóstolo. Daqui, Paulo teria sido levado para o último local antes de sua morte, o cárcere Mamertino, a primeira prisão do mundo. Ficava no território dos fóruns imperiais. Lá teria permanecido até sua condenação definitiva. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça. E foi por este caminho que Paulo passou para receber essa sua coroa, ou seja, o martírio. Os soldados romanos o levaram até a coluna onde ele seria morto, local que nós vamos conhecer agora. A igreja foi construída no local exato onde Paulo foi morto. Era um espaço reservado pelo imperador para a sentença final dos seus condenados. Por causa de sua cidadania, Paulo não poderia ser crucificado. Segundo documentos históricos, esta é a coluna onde Paulo foi martirizado e ela permanece no mesmo local desde o dia em que foi morto, dia 29 de junho do ano 67. Um texto da época relata que Paulo teve os olhos vendados, depois de joelho, apoiou a cabeça nessa coluna e com um único golpe foi decapitado. A tradição é que a cabeça de Paulo bateu por 3 vezes no chão e em cada local gerou uma fonte. Por isso, aqui é conhecido como Trefontane.
Desde então, fiéis do mundo inteiro visitam a igreja do martírio de Paulo. O apóstolo foi enterrado nos arredores do local de seu martírio, onde hoje é a igreja de São Paulo fora dos muros. Um apóstolo que corajosamente testemunhou Jesus. E assim como Paulo, muitos outros cristãos testemunharam a sua fé, não negaram Cristo e abraçaram o martírio. Por exemplo, aqui nessa igreja estão as relíquias de mais de 100 cristãos que foram mortos na época da perseguição de Diocleciano. Um testemunho que certamente, unido à cruz de Cristo, semeou o cristianismo.